Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos vós. Estamos aqui para mais um devocional Caminho Diário. E que bom ter você aqui. Que bom que esse vídeo chegou até você. Que bom que você vai ser hoje, através da palavra, renovado. Porque essa é a intenção deste devocional. Um caminho novo para as nossas vidas. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Então, o desejo do meu coração, a minha oração para hoje é que você que chegou até esse vídeo possa ser transformado através da palavra de Deus. Mas sem o Espírito Santo nada disso faz sentido e eu não posso fazer nada por você. Então eu preciso que você junto comigo entre nessa corrente de oração para juntos convidarmos o Espírito Santo e consagrarmos esse momento a Ele. Amém? Que a glória de Deus se resplandeça sobre nós. Pai, nessa hora entramos na tua presença, Pai, louvando e agradecendo pela tua santa graça, porque tu és nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador, aquele que nos ama de tal maneira, ó Pai, que nós nem podemos imaginar quanto além do que o Senhor faz e já fez por nós. Nós não sabemos aquilo que acontece no oculto, mas nós cremos que o Senhor está na intercessão por nós. Obrigada, meu Deus, porque é bom demais saber que nós temos a tua mão guardando, protegendo e nos livrando. Então, nessa hora eu quero, Pai, convidar o teu Santo Espírito a estar conosco nesse momento. Somos necessitados da graça e do poder dos céus. Somos necessitados desse amor, dessa unção, dessa presença. E é por isso, ó Pai, que nada disso aqui faz sentido se o Senhor não estiver comigo nesse momento. Se o Senhor não ministrar através da minha boca o coração daqueles que vão estar ouvindo. O Senhor sabe para quem será direcionado. O Senhor sabe a quem o Senhor quer levar essa mensagem. Então nós te pedimos, ó Pai, fique à vontade. Fale conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu quero que você pegue o seu manual de vida no capítulo de 1 João. 1 João, o livro de 1 João, capítulo 3. Amém? Livro de 1 João, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 11 até o versículo 17. Mas depois eu quero que você faça a leitura aí, porque, gente, é importante fazer a leitura do capítulo completo, é importante a gente fazer a leitura do livro para entender o contexto, para entender o porquê que isso foi pregado, porquê que está aqui, para a gente poder realmente viver esse momento completo na presença do Espírito Santo. Amém? Então, vamos juntos? No versículo 11, vai estar assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más e as do seu irmão justas. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que a vida eterna não pertence a nenhum homicida. E agora o versículo do dia. Nisto percebemos o amor de Deus, porque ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Porém, quem tem os bens deste mundo e vê o seu irmão necessitar e fecha-lhe as entranhas de compaixão, como habita nele o amor de Deus? Gente, isso aqui é muito forte, muito profundo. E eu já quero começar com uma lição que vai nos levar a uma reflexão interna nossa. É necessário. A palavra de Deus, ela nos faz refletir. E a gente precisa, de fato, refletir naquilo que o Senhor quer alertar a igreja. O que é que o versículo do dia nos traz? Que percebemos o amor de Deus através da vida que Ele deu por nós. O versículo 17, que completa essa mensagem, vai dizer: agora, como é que eu sei que um irmão passa por necessidade e eu não o ajudo?
Como é que eu digo que eu amo? Como é que eu digo que eu tenho Deus no meu coração? Se eu fecho o meu coração, se eu fecho o sentimento da compaixão e deixo ele trancadinho lá para não ajudar ao próximo. Aí a gente se pergunta, que amor de Deus tem em nós? Porque a palavra mesmo diz que porque Deus viu que nós necessitávamos de ajuda para nos voltar a Ele, retornar à presença de Deus lá no Altíssimo, ou seja, a vida eterna. Deus, ele percebe que nós precisamos de ajuda, porque de nós mesmos a gente não consegue. De nós mesmos nós não vamos, nós somos inclinados a desejar as coisas desse mundo, ao pecado. Nos apegamos ao pecado, queremos as coisas pecaminosas. Isso é a natureza terrível do homem. Nós somos sujos. E Deus vê que nós sozinhos não conseguiríamos. E aí ele faz o quê? Por amor a nós, ele se entrega. Porque o próprio Deus desce através da pessoa de Jesus para habitar no meio de nós, tabernacular no meio de nós. E nos demonstrar o verdadeiro amor através da ajuda, da compaixão. Deus teve compaixão de nós. E ele se entregou na cruz por quê? Porque nós não conseguiríamos pagar o preço que o nosso pecado custa para sermos livres. Então ele paga esse preço para que a gente possa ser livre. E é claro que depende também de nós. Quando a gente ajuda uma pessoa, vamos trazer aqui para uma realidade para que a gente possa ter clareza. Quando a gente ajuda uma pessoa a sair de uma condição, vamos lá. Vocês sabem que uma pessoa está passando por necessidade. E acontece, gente, perde emprego, passa por situações até psicológicas mesmo, que acaba deixando a pessoa numa situação que ela precisa de ajuda. Aí você vai lá porque você tem, você sabe que você pode dar, aí você vai lá e ajuda. A sua ajuda tira a pessoa do estado que ela está? Só uma pergunta simples. Você pode doar milhões para ela. Se ela não se levanta para retornar à vida, independente do que ela passou, retomar a sua mente, retornar para o entender que ela precisa trabalhar, que ela precisa se cuidar, que ela precisa colocar a vida em atividade, o que passou, passou, tudo se fez novo. Você sabe que se aquela pessoa não se posicionar, ela vai continuar dependendo da ajuda dos outros, sim ou não? Ela vai continuar ali naquele mesmo até o dia da morte, vivendo de doações, vivendo daquele jeito, e ela não vai poder se reerguer, não é verdade? É difícil a gente falar isso, mas é a verdade. Muitas pessoas não conseguem retornar, muitas pessoas não conseguem se reerguer. E aí quando a gente vai para o reino espiritual, a gente vê que Deus ele observa que nós não conseguiríamos pagar o preço que o pecado custa, porque a gente peca cada dia mais. A gente é inclinado para isso e vai fazendo e vai fazendo. Então nós não conseguiríamos pagar tamanha dívida. Deus que pode, Deus que tem, ele vem e paga por nós. Só que se a gente não se posicionar, vai mudar alguma coisa? Não, a resposta é não. Não vai mudar. Então, o preço do pecado já foi pago. Toma essa posse, tome posse disso aí. Você não precisa mais carregar esse fardo. Você não precisa mais carregar essa dívida. Tá quitada. Agora você tem que se levantar e dizer, eu não vou fazer mais o que eu já tinha feito. Porque o que eu devia já foi pago, eu aprendi a lição. E agora eu quero ser uma nova criatura. Agora eu quero viver novas coisas. Agora eu quero fazer para agradar o meu Pai. Agora, de fato, eu quero me levantar para a salvação. Eu quero buscar a minha salvação, voltar à minha integridade, voltar à minha humildade, voltar a ser uma pessoa limpa, boa, justa, que ama verdadeiramente. Aí sim nós podemos olhar para Jesus como um sacrifício, porque até então a gente acha que é obrigação de Jesus. A gente acha, tem muita gente que pensa dessa forma, que é obrigação de Deus nos ajudar, que é obrigação de Deus fazer por nós. Mas quando nós entramos, caímos em si, nós entendemos que Jesus pagou um preço, nós entendemos a pessoa e a obra de Jesus. Aí nós vamos nos posicionar. É esse o batismo do Espírito Santo. Eu tenho isso no meu coração, não está aqui na Bíblia, tá, gente? Isso é meu, é de mim, no meu entendimento.
que quando a gente de fato recebe ali o Espírito Santo, nós começamos a ter as virtudes do Espírito Santo. E uma delas é entender a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Quando nós vivemos de nós mesmos sem a presença do Espírito Santo, é difícil a gente entender a obra de Jesus naquela cruz. Porque muitas pessoas se questionam se é verdade ou se é mentira. Muitas pessoas acham que foi um amor, que é obrigação. Muitos pensam isso, que se a gente ama é obrigado a cuidar do outro, zelar, faz sem querer nada em troca. É claro que Jesus não precisa de nada nosso, mas Ele quer a nossa presença. Ele quer que a gente esteja com Ele no reino dos céus. Ele quer a nossa presença. Só que você consegue ter a presença de alguém que não quer estar presente contigo? Você consegue trazer para dentro da sua casa pessoas que não querem ter comunhão contigo? Não, elas não vão, simplesmente não vão. Então é preciso que nós sejamos convencidos. É por isso que o Espírito Santo ficou na terra. O Espírito Santo está aqui para nos convencer, nos consolar das coisas desse mundo, mas também nos convencer. Nos convencer que a presença de Cristo é o melhor lugar, porque de nós mesmos nós não somos convencidos. De nós mesmos nós somos invejosos, injustos, a gente olha conforme... Missionário, por que você sempre fala nós? Porque eu sou da terra. Até o momento que eu estiver aqui, eu sou daqui. Na verdade, eu sou dos céus, e a palavra é errada. Mas enquanto eu estiver aqui, eu estou neste mundo, sujeita a todas as inclinações de todas as pessoas que estão aqui. Então, eu não posso simplesmente me excluir desse meio. Não, eu me coloco no meio, mas fazer as coisas que eu já fiz um dia, que eu sei que é errado, eu tenho a consciência de que eu não quero fazer mais. Mas eu estou sujeita a muitas outras tentações. Então, eu estou aqui, então eu preciso me incluir também. Porque senão é fácil você vir aqui pregar achando que você é santo e se excluindo, você já está algo julgando as pessoas. Isso é um pensamento meu. E eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para dizer para ninguém que é difícil, que é impossível. Não, eu estou aqui para dizer, olha, da mesma forma que eu fui chamado, você também é chamado. Da mesma forma que Jesus chegou até mim, ele chega até você. Da mesma forma que Jesus pagou o preço por mim, ele pagou por você. É isso que eu quero que você entenda. Da mesma forma que nós somos pecadores, nós somos transformados em novas criaturas. Mas também estamos sujeitos, se não resistirmos, se não vigiarmos, a cair em tentações novamente. Então, é preciso, sim, entender que você faz parte disso, porque não me incluir, eu estaria me sentindo já que eu não vou passar mais pela nenhuma prova. E quando a prova chega, dificulta. Então, eu preciso estar aqui, porque a cada mensagem que eu prego, eu entendo que Deus também está falando comigo. Não é porque ele está usando a minha boca para falar com você que ele também não está me ministrando. Então, eu me incluo em cada ministração, em cada oração, eu uso isso. Não que eu esteja fazendo, não que eu esteja cometendo, mas que futuramente ou a todo instante nós somos tentados. Então, eu preciso, cada ministração, me lembrar de quem é Jesus, porque o Espírito Santo já me batizou. Eu já recebi o Espírito Santo, então eu preciso ter ele acima, soberano na minha vida, assim como eu quero que você também faça. E uma das coisas que eu coloquei aqui como aprendizado para eu aplicar na vida foi exatamente isso: abandonar o velho e permitir nascer de novo. Segundo, cuidar do próximo por amor e não por obrigação. Terceiro, sacrificar a vida para viver na obra. Ou seja, eu preciso entender que eu estou participando de tudo isso e que a minha vida agora é de Cristo. Renunciar às coisas que eu teria vontade, renunciar aos lugares que eu queria estar. Por exemplo, eu gosto de viajar no feriado, eu gosto de viajar no final de semana, eu gosto de passear no domingo. Hoje eu já não incluo mais essas coisas porque o meu domingo é do Senhor. Eu tenho a obra para cuidar, eu tenho um povo que vem ouvir a palavra de Deus através da minha vida. Então, o meu passeio é aqui, a minha diversão é aqui. Só que a gente é tentado a querer estar em outro lugar, claro. É por isso que eu prego me incluindo. Porque eu sei que eu preciso lembrar da obra de Jesus na cruz e entender que eu não estou pagando o preço nenhum, que ele já pagou o preço. Eu tenho que fazer por amor. Amor. Porque a gente acha que fazer a obra é pagar preço. Não, Jesus já pagou o preço. Eu não preciso pagar penitência nenhuma. A minha já foi paga, a sua também. Eu tenho que fazer por amor, porque eu quero que aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas sejam alcançadas. Eu estou aqui compartilhando o meu devocional com você, não porque eu tenho obrigação de vir aqui, não, é porque eu entendi a obra e a pessoa do Espírito Santo que habita em mim. E ele me chama
Ele me chama a ir pregar o evangelho. Ide e pregar a todos os povos e a todas as criaturas. Eu não sei quem é que vai estar assistindo esse vídeo. Então, para mim, eu estou pregando para todos os povos. Nossa, você tá... Não sei até a quem ele vai alcançar. Então, essa é a minha missão, por amor à obra de Deus, por amor a Deus e pelo meu próximo, pelo meu irmão. Tem horas que é correria, sim, eu venho aqui e gravo na hora que eu consigo. Eu não sou perfeita, eu tenho também os meus momentos, as minhas obrigações aqui, que não são poucas. Mas eu venho por amor à obra de Deus. Não porque eu sou obrigada, vai me acontecer o mal porque eu não vim aqui fazer uma gravação? Não. Mas eu entendo que eu preciso vir por amor à obra de Cristo e por amor ao povo, ao próximo. Amém? Então, que você guarde essa mensagem no seu coração de que você precisa se posicionar, de que de fato você precisa fazer uma escolha, você precisa entender que se você tem, é porque você pode abençoar o próximo. Então, não retenha, não esconda, se doe, faça de fato. Você recebeu uma cura, uma bênção, conte, distribua as boas novas de que Deus, ele faz, ele opera. Seja você alguém que vai levar a palavra de Cristo, por amor. E não se esqueça. Não se esqueça que Jesus morreu naquela cruz não porque ele tinha obrigação em morrer naquela cruz, não. Ele morreu porque ele nos ama. Mas nós precisamos fazer valer a pena esse sacrifício de Cristo. Nós precisamos, de fato, nos converter, voltar para Ele, nos tornar uma nova criatura e cuidar do próximo também. Amém? Então, que você seja tocado por essa palavra, como eu disse, e qual é a intenção deste devocional? É se tornar uma nova criatura. Tem pessoas que vão para devocional porque quer só oração, 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 oração. Gente, oração sem ação, ela é momentânea. Você é curado pela fé daquele que te tocou, sim, assim como o próprio Jesus sempre fazia questão de ter. A tua fé te curou. Então, eu preciso que você, através de cada mensagem aqui, entenda que se você crê verdadeiramente em Cristo, você é livre, você será curado, você será liberto. Então, é por isso que a intenção deste devocional, o caminho que eu levo nesse devocional aqui, a direção, é exatamente numa palavra que transforma. Então, eu não vou ficar aqui meia hora, 20 minutos fazendo uma oração para Deus curar, para Deus libertar, se eu não falar da palavra, porque a palavra que vai alcançar dentro de você para ser eterna aí dentro. É uma semente que ela vai gerar frutos. Uma oração, tem pessoas que buscam só oração, não faça isso não. Busque Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Vá ao encontro de Deus querendo a presença de Deus, não querendo somente a graça, não querendo somente o poder. Amém? A gente precisa desejar estar na presença de Deus. Olha, Caim veio para a presença de Deus porque queria voltar para o jardim e não precisar trabalhar. Ele queria o que Deus tinha para dar. Abel queria a intimidade que os pais perderam. Abel queria a amizade de Deus. Abel queria a presença de Deus. Você entende? Você entende a diferença? Então, que você saiba o que é que você está indo buscar no Senhor. Tenha essa direção no seu coração. Então, quando eu faço esse devocional é porque eu quero que você encontre a presença. Através da palavra que corrige, que converte, que transforma. Amém? E quando nós somos tocados, alcançados e transformados, logo nós somos curados. Amém? Então, tudo que você está precisando, seja na área financeira, seja na saúde, seja no relacionamento, em qual área que for, a palavra de Deus, quando entra na sua vida, traz presença. E a presença de Deus significa que nós temos tudo. Aquele que tem o Senhor como seu pastor, nada te falta. Amém? Então, se isso valeu a pena para você, se tem de fato tocado o seu coração, caminhe para outra pessoa, curta, dê um like, ajude-me a compartilhar o Evangelho. Amém? Te vejo amanhã aqui neste mesmo canal, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fique em paz.